Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de falarmos de contratação de serviço de manutenção veicular pela Lei 14.133. Utilizamos como base a nossa enquete dominical, uma das nossas enquetes dominicais. Vamos à enquete dominical. Olha só, determinado órgão planeja apenas adquirir peças para os veículos automotores de sua propriedade, considerando que possui estrutura para a realização dos serviços de manutenção. Considerando planejadas 4 aquisições de peças para o exercício, que giram em torno de 11 mil reais cada, a área demandante propôs as contratações com fundamento no parágrafo 7º do artigo 75 da Lei 14.133, não impactando do limite da aferição das despesas. E a nossa enquete pergunta: parecer jurídico deverá ser favorável à contratação com esse fundamento? Vejam só, nós temos lá na Lei 14.133, no artigo 75, as contratações por dispensa de licitação em razão do valor. Estão lá no inciso primeiro, inciso segundo. Inciso primeiro, para serviços de obras e serviços de engenharia e para serviços de manutenção veicular, automotor do próprio órgão. E no inciso segundo, aquisição, compras, aquisição e demais serviços que não se enquadram no inciso primeiro. Está no inciso primeiro e segundo do artigo 75. E lá no parágrafo primeiro, nós temos as regras de aferição da despesa. Tá? Vamos ver na lei. Olha só, especificamente para o nosso caso, serviço de manutenção de veículos automotores, está aí no inciso primeiro, nós temos aí até R$ 125.451 para, no exercício, observando o parágrafo primeiro, que está aí também na nosso slide, para utilizar para aquisição e para a contratação de obras e serviços de engenharia e serviços, atenção, serviço de manutenção de veículos automotores. Pela unidade gestora, regrinha que já discutimos em outras enquetes, diversas enquetes, tá? Pela unidade gestora, somando-se aquele valor despendido no exercício daquele mesmo ramo de atividade. Então, isso é uma regra que todos já têm que saber para controlar o seu limite de dispensa de licitação. Mas vejam só, lá no parágrafo 7º do artigo 75, para lá, não se aplica o disposto no parágrafo primeiro deste artigo às contratações de até R$ 10.000 de 36, R$ 10.036 para contratações de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão, incluindo o fornecimento de peças. Vejam, meus amigos, a regra aí, primeiramente, é para serviço de manutenção de veículos automotores. E apesar do parágrafo falar em inclusão de peças, significa o quê? Significa a realização do serviço e, se por acaso houver necessidade de você trocar alguma peça na contratação do serviço. Isso aí não abre brecha para que você entenda que esse valor de R$ 10.000 você vai utilizar para adquirir peças. A lei, se nós observarmos, a lei não fala ser R$ 10.000 para contratação de serviço de manutenção e aquisição de peças. Fala incluindo o fornecimento de peças aonde? Na prestação do serviço. Então, isso não permite que você não utilize a análise da aferição da despesa do parágrafo primeiro do artigo 75, até porque a aquisição não está no inciso primeiro, a aquisição está no inciso segundo, e nós temos um outro limite aí em torno de R$ 62.000, hoje, já que nós estamos em maio de 2025, tá bom? E aí, muito importante se atentar a essa regrinha. E a segunda, atenção, que é o principal, que é o limite, né? O limite para a utilização e para se fugir ao controle da aferição da despesa, que é o que o parágrafo 7º prevê, está no valor, hoje, em maio de 2025, de R$ 10.036,10. Se nós formos aqui na nossa enquete, voltando à nossa enquete aqui, a nossa enquete fala lá que gira em torno de R$ 11.000. Então, R$ 11.000, por si só, se cada contratação for em torno de R$ 11.000, está inclusive acima do limite permitido no parágrafo 7º. Além do que, não se aplica a aquisição de peças.
aquisição de peças, a lei, nossa interpretação é que a lei, com base no parágrafo 7º, a lei não flexibiliza você, com esse fundamento, utilizar não utilizar a regra da aferição da despesa que está no parágrafo 1º. Logicamente, observando aquele planejamento, a aquisição de peças aí 4 vezes 11 vai dar R$ 44.000. A fundamentação teria que ser inciso 2º do artigo 75, mas observando o planejamento da contratação, tá? Inclusive, para não ser questionada, fracionamento de despesa, quando você deveria ter realizado uma contratação única de R$ 44.000 aí, tá bom? Então, são duas situações diferentes. Uma é exatamente o limite constante do inciso 2º, que é para aquisição, que gira em torno de R$ 62.000. Então, com essa fundamentação do inciso 2º do artigo 75, observando o planejamento das contratações, e aí, havendo planejamento, não havendo recurso para adquirir tudo de uma vez, aí de repente poderia se entender que você ter 4 aquisições de 11.000 fosse possível, mas com a atenção ao seu plano de contratações anual, mas conforme a nossa enquete está posta, com fundamento no parágrafo 7º do artigo 75, não seria possível utilizar essa fundamentação. Então, nós entendemos que o parecer jurídico não deverá ser favorável a essa contratação para aquisição de peças, sendo com base no fundamento do artigo 7º, no parágrafo 7º do artigo 75, tá? Então, muito cuidado com a fundamentação, com o planejamento das contratações, ou com a lei, que a própria lei prevê, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.